meninos, tudo bom com vocês? Meu nome é Sara, do blog Destino Dela, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E obviamente vocês vão ver que eu estou com a mesma roupa, porque eu gravei o vídeo no mesmo dia, e eu ia gravar um vídeo, enfim, falando do livro da sequência. Falei, eu não vou trocar de roupa pra gravar o vídeo da sequência, e agora eu vou trazer pra vocês a resenha da continuação de Sussurro, que é o livro Crescendo. Bom, esse livro aqui, ele vai contar muitas coisas que a gente ficou meio perdido, assim, no primeiro livro. Como eu falei pra vocês, na resenha de Sussurro, que é o primeiro livro, ele vai abrir muitas questões sobre o mundo dos anjos, dos nefilins, enfim. A Nora vai descobrir muitas coisas sobre, que eu falei pra vocês, muitas coisas sobre esse mundo, mas de uma forma muito superficial, tá? É tudo um pouquinho de cada coisa. Ela vai ser introduzida nesse mundo, e ela também vai descobrir algumas coisas sobre o pai dela, que a morte dele ficou meio vaga, mas é uma morte muito misteriosa, só que tudo muito superficial também. Então a autora aborda esses assuntos, deixando várias questões, por isso que de forma muito superficial. E nesse livro, no Crescendo, vão ter novas questões. E a autora vai aprofundando aos poucos dentro do mundo dos anjos e também sobre a morte do pai da Nora. Então, muitas coisas vão ser esclarecidas e vários pontinhos irão ser ligados aqui nesse livro. Nesse livro, a Nora, enfim, acha que tá tudo bem, as coisas melhoraram, passou aquela turbulência que tinha acontecido no primeiro livro, do fato dela estar sendo perseguida, sobre essa questão do mundo dos anjos, que ela já tinha descoberto o suficiente e pra ela deu. Agora era a hora de dar uma respirada. Enfim, viver, né? Depois de todo aquele BO. Mas mal sabe ela que agora vão acontecer mais BOs do que no primeiro livro. Então, nesse segundo livro, a Nora, ela, depois de acontecer tudo que aconteceu, ela e o Pat finalmente acabam ficando juntos, né? Depois de se conhecerem e passarem por várias coisas. Nesse livro, o Pat, ele vai se tornar novamente um anjo, porque ele salva a vida de um humano, então as coisas já estão mais pacíficas, ela consegue ficar um pouco mais perto dele, os dois acabam realmente namorando e criando ali um laço. Só que o maior problema é que o fato dele voltar a ser um anjo é um problema, porque a gente sabe que anjos e humanos não podem ter uma relação. Todo mundo que conhece um pouquinho, pelo menos, sobre anjos, sobre toda essa mitologia, então pra quem conhece toda essa questão e toda essa história, sabe que humanos e anjos não podem se relacionar. Então assim, a Nora e ele se apaixonam e os dois estão mais próximos, mais juntos, só que até certo momento. Depois disso, ele conta pra Nora de que os dois não podem ficar juntos, porque ele começa a se afastar muito dela e ela percebe essa distância dele. Aí ele conta pra ela que os dois não podem exatamente estar juntos. E aí ela fala, então é isso, cada um pro seu lado. Ela ainda gosta muito dele, ele também sente muito, assim, várias coisas em relação a ela, mas ele gosta bastante dela e ele fica muito confuso, porque assim, a mitologia diz que quando um anjo se apaixona por uma humana, ele cai, e como ele já caiu uma vez e voltou a ser um anjo, se ele cair pela segunda vez, ou por exemplo, se um anjo caído ele faz alguma coisa muito pior, ele pode ser mandado pro inferno. Então esse é o medo dele, ele passar de anjo, depois de anjo caído, pra na verdade ser um demônio, né? E isso preocupa muito ela, então como ela não quer ser a causa disso, os dois ela acaba meio que terminando com ele por obrigação. Os dois têm essa questão de não poder estar junto, e não por brigas tontas, mas por um motivo muito maior. O estopim da briga é uma coisa muito mais superficial. É uma desconfiança dela em relação a alguma coisa que aconteceu. E aí acaba que, né, os dois terminam e cada um meio que pro seu lado, porque ela sente muita falta dele. E por mais que os dois tenham terminado, todo lugar que ela vai, ele tá. E ela, ao mesmo tempo que ela tenta ficar longe dele, ela também quer ficar perto dele. Então, ela fala que quer seguir a vida, mas como ela sente muita falta dele, e ela começa a sentir muita raiva de algumas atitudes que ele tá tomando, ela quer ficar longe, mas ela não consegue, e aí isso que me irritou nesse segundo livro. Ela termina com ele começa a tomar uma atitude merda, mas ainda assim ela tá lá sofrendo porque ela quer estar perto dele, e aí ela fica se auto-punindo. Então ela fica se mantendo perto dele, e, tipo, indo pros lugares às vezes que ele vai propositalmente, e às vezes quando ela não vai pros mesmos lugares que ele propositalmente, ele me aparece em todo lugar que ela tá. Isso me irritou tanto, gente. E por mais que não seja, algumas vezes pode ser que não seja proposital, porque claramente a Nora não era enfim, como vocês sabem, no primeiro livro ela era mais na dela, e você vai vendo o crescimento da personagem. Como ela tem personalidade, sim, ela não é uma menina tipo, sonsa, ela toma atitudes, né, diante das coisas. Então, ela, ao mesmo tempo que ela persegue ele pra descobrir, investigar a vida dele, e saber o que tá acontecendo, e querer saber mais sobre o pai dela, e saber, enfim, sabe, ela se mover pra saber o que tá acontecendo, ela também, nesse segundo livro, ela muda bastante. Então, ela acaba saindo um pouco mais da zona de conforto dela, enfim, várias coisas acontecem, e você vê que não que a personalidade dela muda, mas que as atitudes dela em relação a
algumas coisas começam a mudar. Então ela não é mais exatamente a Nora do primeiro livro, vamos dizer assim. Eu gosto bastante desse crescimento da personagem, porque isso realmente acontece com as pessoas. E é legal que isso aconteça com o personagem, que ela não fique os 4 livros com a mesma personalidade, que isso seja tão concreto e que, enfim, o posicionamento dela diante das coisas seja assim tão quadrado, ou tão linear. E não, ela tem algumas mudanças de atitude, ela acaba se colocando em coisas que você acha que a Nora do primeiro livro nunca faria, mas você fala assim, cara, ela tá tendo uma mudança ali, então ela tá agindo de acordo com o que ela acha que ela tem que fazer, e é isso. Então eu gosto bastante disso na personagem nesse segundo livro. Eu achei que isso é muito, muito bom, esse crescimento. Então Crescendo, gente, vai ser realmente o nome do segundo livro. Vai ser Crescendo. A história tem um crescimento. Você vai ver a personagem principal tendo um crescimento, uma mudança. Você vai ver a história tendo um crescimento também. Então, aos poucos, ela vai abordando todos os assuntos que ela abordou no primeiro. Então, você vai tendo aprofundamento aos poucos. Então, ela vai descobrindo várias coisas sobre o pai dela. Inclusive, uma das coisas que acontece nesse primeiro livro é o fato dela ter visões do pai dela. O pai dela, ele começa a aparecer pra ela. Enfim, ela não sabe por quê. Ela tá tentando descobrir e saber se realmente ela não tá ficando meio doida, como ela achou que foi no primeiro. Mas como ela sabe que no primeiro ela achou que ela tava ficando louca, mas realmente estava acontecendo alguma coisa, porque aquelas visões que ela tinha era a capacidade que um anjo ou um Nephilim tem de manipular a mente das pessoas. Então eles conseguem fazer essa manipulação de mente das pessoas e também falar dentro da cabeça das pessoas. Então isso é meio que um dos dons que eles têm, por ser, enfim, essa raça. E aí ela desconfia que realmente o pai dela esteja tentando entrar em contato com ela. Mas, ao mesmo tempo, tem outra pessoa perseguindo ela. A Nora é uma pessoa muito perseguida, tá, gente? Vamos deixar bem claro que todo mundo persegue essa menina. E ela só se cerca de pessoa que é BO. A Vi é BO, os amigos dela que ela arruma depois é BO, o Pet é um BO, então, enfim, ela só arruma BO pra vida dela. Ou menina pra arrumar BO, nunca vi. Então, ela acaba ficando muito curiosa em relação a isso. E ela sabe, ela sente, na verdade, em que essa relação do pai dela, do assassinato do pai dela, tem alguma coisa a ver com o mundo dos anjos e dos Nephilims. Ela desconfia e ela começa a investigar sobre isso também, por causa das aparições do pai dela. Na primeira vez que ela vê, ela acha que realmente ela tá se equivocando, porque ela sente muita saudade dele, mas logo que ele começa a aparecer de novo, ela percebe que sim, ele tá querendo dizer alguma coisa. Então ela começa a investigar e tentar descobrir o que é, o porquê ele tá entrando em contato com ela, o que aconteceu com ele. Porque nesse segundo livro, como eu falei pra vocês, que ela ia descobrir algumas coisas sobre ela mesma, sobre a família, então ela vai descobrir algumas coisas sobre a mãe dela e também vai descobrir que ela é descendente muito distante de Nephilims. Então, assim, ela, por mais que ela não tenha o sangue não, essa questão de ser híbrida de humano e de um anjo, ela tem um sangue de um híbrido. Então, assim, mesmo que passe várias gerações, ela vai sempre ter o laço sanguíneo com os Nephilims. Então, ela é descendente de Nephilim. E uma das coisas que coloca ela em jogo ali nesse mundo dos anjos, né? Por mais que ela acreditava que ela tava meio por fora, na verdade, ela não tá tão por fora assim, e alguns problemas que acontecem na vida dela são justamente por causa dessa questão. Além de todas essas coisas que acontecem, do pai dela fazer as aparições, dela e o Pet estarem mais distantes, e ela passar por essa situação muito confusa entre os dois, e, enfim, não poder estar junto a ele por causa do fato dele ter voltado a ser um anjo. Também tem a questão, vou falar pra vocês que eu, assim, tive que respirar umas 3.885 vezes pra não jogar esse livro no chão. Porque, assim, né, no primeiro livro, a gente vai ter uma personagem que ela é muito, muito secundária, ela aparece poucas vezes, mas ela é a arqui-inimiga da Nora. Porque, assim, ela é insuportável. Simplesmente, ela é insuportável. Ela é aquela famosa clichê patricinha, insuportável, que tem um rei na barriga, acha que o mundo gira em torno dela, o pai dela tem dinheiro, e aí ela é extremamente soberba e bulinadora. E preconceituosa. Isso é o que mais me irrita nela. Gente, isso é, assim, ai meu Deus. O fato dela ser soberba ainda me irrita, mas o fato dela ser soberba, preconceituosa e ficar bulinando as pessoas, me dá vontade de jogar gasolina e riscar um fósforo nela, sabe? Alguém, por favor, algum personagem nesse livro, joga ela na linha do trem pra alguém passar em cima dessa menina, porque, assim, eu não tô aguentando ela. É como se não bastasse, por causa do fato do Pet e da Nora terem terminado, ele resolve que, por algum motivo, ele quer começar a sair com a Marcy. Então, assim, os dois estão muito próximos, não dá pra saber exatamente se ele tá saindo com a Marcy, mas você meio que fica desconfiado do mesmo jeito que a Nora fica, né? Porque, obviamente, como ela meio que narra a história ali, é a parte da visão dela, então você fica meio que ali com ela, tipo, que merda que ele tá fazendo? Eu fiquei muito irritada, gente, porque, assim, larga esse macho pra lá, entendeu? Manda ele pra...
entendeu? Sumir da sua vida porque ele tá me irritando, dá licença. Só que aí depois assim, durante a história, do mesmo jeito que a Nora fica confusa entre achar que isso é uma atitude muito errada dele, ficar com raiva dele, ela também desconfia que talvez isso seja, sei lá, tenha um propósito. Ele não tá tão próximo da Marcy assim, sem uma razão. Ao mesmo tempo que ela também desconfiou disso, eu também achei que, não sei, pareceu que realmente tinha um motivo atrás pra ele ficar tão próximo assim dela do nada, sabe? E de fato, sabendo que a Marcy é a arqui-inimiga da Nora. Isso seria muita sacanagem. O problema nem foi ele estar próximo de outra menina, nem nada do tipo tão rápido, de certa forma, mas foi o fato de ser essa abençoada. Eu falei, tinha que ser essa coisa. E como ela é uma insuportável, né, manipuladora, e ela também, tipo assim, adora infernizar a vida da Nora, obviamente ela usou essa oportunidade pra realmente parecer que ela e o Pat estavam saindo, mesmo que a Nora ainda não tivesse certeza. Ela cria essa dúvida na cabeça da Nora, de todo mundo, de certa forma, porque ela faz parecer que realmente os dois estão ficando juntos, mesmo que nunca tenham aparecido ficando juntos, de certa forma. A história basicamente vai também passar em torno dessas tramas e da Nora tentar descobrir sobre essas coisas que eu disse em relação ao pai dela e se aprofundar mais no mundo dos anjos nefilins e ter que lidar com essa bênção da Marcy, que é ninguém merece aquela menina. Ela é uma das piores personagens que eu já vi na minha vida. É o famoso cão chupando manga, gente. E além de todas essas coisas que acontecem, ela também tem a gente vai ter a introdução de um personagem no livro que chama Scott, que é um cara que era amigo dela quando ela era criança. Na verdade, eles eram coleguinhas. E aí ele volta pra cidade, volta a morar lá, e como a mãe da Nora e a mãe do Scott são muito amigas, elas estão sempre muito próximas, e a mãe da Nora queria que ela, né, tivesse uma relação legal com o Scott de novo, pra mostrar pra ele a cidade, enfim. Só que assim que a Nora conhece o Scott, além dela ter acabado de sair de um relacionamento com o Pat e tá muito chateada, ela sabe que a mãe dela meio que quer um encontro arranjado, e aí ela acha isso muito chato, então ela fica procurando motivos pra cutucar, né? Então ela vê que o Scott tem um passado meio estranho, meio sombrio, meio duvidoso, que a mãe dele meio que fala umas coisas assim, e ele fica incomodado, fala pra ela não ficar falando nada. E aí a Nora vai cutucando durante o jantar pra saber onde que tinha um problema ali, pra ela meio que também, né, jogar na cara da mãe dela, de certa forma. Mas aí ela acaba desconfiando dele realmente. Ela acha que ele tem um passado bem esquisito, porque ele não quer falar sobre nada, e ao mesmo tempo ele fala, mas não fala, sabe? Então ela acaba achando que ele tem alguma coisa em relação ao que ela já tá adentrando no mundo, assim, que são os anjos nefilins, e ela acredita que o Scott possa ter alguma coisa a ver com isso. Então ela começa a investigar a vida do Scott também, e ao mesmo tempo que ela acha que o Scott é um problema, né, ao mesmo tempo que ela acha que o Scott é meio misterioso demais, a mesma coisa meio que o Pat, ela acha muito esquisito, ele é o oposto do Pat de personalidade. Ele é mais extrovertido, ele fala mais, ele não tem vergonha, ele gosta de bagunça mesmo, mas ele também é um BO, porque assim, ele tá meio perdidão, assim, na vida, vamos dizer assim. Ele não é um cara ruim, mas tá meio perdido, entendeu? E a Nora meio que se afeiçoou a ele, porque ele não é, que nem eu falei, ele não é uma pessoa ruim, ele só tá meio perdido na vida. A Nora meio que se afeiçoou a ele, acha ele bacana, os dois se divertem, ela dá umas risadas com ele. Tem umas alfinetadas também, o famoso sarcasmo, mas é porque ele tem esse jeitão meio rebelde também. Mas ele foi um personagem que me cativou também, e eu sabia que ele ia ter um papel importante no livro, eu tinha quase certeza, porque, enfim, sabe aquele cara que você não dá muito nada pra ele, e no fim das contas ele acaba sendo uma peça muito importante, um personagem muito importante, que ele tem uma evolução, um crescimento, ele começa meio michuruca, e no fim das contas ele tem um crescimento? Ele é exatamente esse personagem. Você não espera muito nada dele, mas ele acaba tendo um papel muito importante. O final me impressionou totalmente. Se vocês acham que o final do primeiro livro vai deixar vocês meio que passada, o segundo livro pode ter certeza que ele vai ser bem pior. Bem pior. Então assim, a Nora meio que tá rodeada de problema nesse livro, só que eu acho muito interessante que eles vão trazer essa relação dela e do pai dela, de certa forma. Então isso pra mim no livro foi o que mais me chamou a atenção, além de, claro, de certa forma, vou falar assim, esse problema dela e do Pat, porque eu olhei com uns olhos de que aquilo não fosse só um problema, uma briguinha de casal, mas que tivesse um motivo, um âmbito muito maior do que só uma briguinha de casal. Então, isso eu dou parabéns pra autora, é plausível, porque ela acaba fazendo que a história tenha muitos altos e baixos e não ser aquele romancinho linear, em que o problema dos livros seja só o casal, e de que o problema da vida deles seja uma coisa muito brigas, muito desentendimento, e que seja só essa questão. Na verdade é muito maior do que eles, o fato dos dois não poder ficar juntos. Na verdade, as outras coisas que acontecem também, quando eles estão separados, também são assim, muito boas, e eu fiquei, cara, cada hora acontece uma coisa nesse livro que eu fico assim, é o quê? É muito bom, meu, é muito bom.
bom. Então, o segundo livro, ele vai ter aquele final que eu falei pra vocês até no primeiro vídeo, que é aquele famoso final com... Eu sempre esqueço a palavra, gente. Eu vou falar pro Daniel colocar a palavra aqui. Mas é aquele final polêmico que vai acabar no meio de uma cena absurda, que tava naquela cena final do livro e tal, super tranquila, e de repente aparece uma pessoa absurda no meio da cena dos dois, e aí essa pessoa é uma pessoa inimaginável que aparece ali, e que eu achei que essa pessoa fosse ter um problema em algum momento, mas não ali bem na última página do livro, pra problematizar mesmo, gente. Então assim, ai, isso foi a única coisa que me irritou. Eu detesto livro que fazem isso, porque eu fico muito ansiosa e muito nervosa pra ler o próximo livro. Então isso não é muito bom pra mim, sabe? Eu vou morrer do coração uma hora dessas. Não façam isso, escritores, por favor. Eu não tenho coração pra isso. Mas o livro vale muito a pena também. Esse segundo livro vai esclarecer muitas coisas que ficaram mais rasas no primeiro livro. Assim, não esclarece tudo de uma vez, tá, gente? Não dá um blow mind e ela conta tudo no segundo livro já. Não, ela vai dando uma introdução por camadas na história. Então isso eu achei muito bem trabalhado. Ou seja, leiam o segundo livro também, que assim, muito bom. É um livro muito interessante. Eu, assim, passei raiva a maior parte do livro. Passei raiva com os personagens, mas a maior parte do livro que eu falei assim, gente, o que vocês estão fazendo? Mas aí é tudo com o propósito do crescimento dos personagens, crescimento da história, de problematização e nananã e todas aquelas questões. Então faz todo sentido. Eu odeio quando tem problematização só pra encher linguiça e que não serve pra nada. Isso me irrita. Mas eu vi propósito nas coisas que a escritora colocou ali, dos personagens, da história e todas as coisas. Então, vale super a pena. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que vocês tenham interesse de ler o segundo livro também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.